Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos ter a primeira aula do nosso material, da nossa disciplina de Administração Mercadológica 1. Então, você está começando agora, você está começando a ter os primeiros contatos com o marketing, a entender o que é o marketing, quais são os aspectos que envolvem o marketing. E é muito importante que nessas aulas introdutórias a gente consiga deixar muito claro o que é o marketing, para que a gente não tenha uma visão limitada daquilo que o marketing pode oferecer. É muito comum que o senso comum, que as pessoas, que aqueles que não conhecem exatamente aquilo que é o marketing, eles confundam marketing com propaganda. Ou limitem o marketing a dizer que marketing é apenas propaganda e comunicação. A propaganda e a comunicação, elas fazem parte do marketing, mas elas não são o marketing apenas. O marketing é muito mais do que apenas a comunicação e a propaganda. Então, quando alguém fala assim, o marketing daquela empresa é bom ou é ruim, não necessariamente ele está falando somente da comunicação, mas a gente sabe que as pessoas, de modo geral, acabam falando nesse sentido, né? Que o marketing do Burger King é bom, ou seja, as propagandas do Burger King são muito boas. Mas a gente, profissional de marketing, administrador que vai atuar nessa área, vai entender que o marketing ele vai além apenas da comunicação e da propaganda. Então, essa é a lição 01 que a gente tem que aprender quando a gente falar de marketing. Marketing é muito mais do que propaganda, né? Eu costumo dizer que que propaganda é 1/16 do marketing. Ou seja, é como se a gente dividisse o marketing em 16 pedacinhos e a propaganda fosse um desses pedacinhos, né? Por quê? Porque o marketing, a princípio, ele é o marketing mix, né? Como a gente costuma dizer, o composto de marketing. Falei isso com vocês na aula introdutória para aqueles que estiveram presentes. O marketing tem 4 P's que a gente chama, né? Que é as 4 partes do marketing. O produto, né? O serviço, o preço, a distribuição, a praça, e a propaganda, a promoção. Dentro da promoção, a gente vai ter a propaganda. Essa promoção, ela também se divide em 4 partes. Então, por isso que eu falo que é 1/16. Mas isso a gente vai estudar aí ao longo do tempo para conhecer todos esses 16 pedaços do marketing e não apenas um ou outro. Então, entender que propaganda marketing é você resumir demais o marketing. A propaganda é o resultado de todas as ações mercadológicas que uma organização fez para então chegar na comunicação. E o pior, né? Porque a empresa nem sempre é ela que faz a propaganda. A propaganda muitas vezes é terceirizada por uma agência de publicidade. Então é muito cruel a gente resumir marketing à comunicação, à propaganda, a um comercial de televisão, tá certo? Então, dito isso, a gente vai começar falando do ponto 1.1 que está no nosso material. Depois que terminar aqui, eu gostaria que você pegasse o material e fizesse uma leitura de tudo aquilo que foi falado aqui. Dessa primeira página do nosso material aí, dos pelo menos 5 ou 6 parágrafos. Faça uma leitura desses 5 parágrafos iniciais para que você consiga entender o conceito do marketing. Porque aqui a gente trata com diferentes autores o que é o marketing na sua essência. Óbvio que ninguém precisa decorar conceitos. A gente precisa entender por que eles estão colocados ali e o que o marketing engloba. Então, vamos devagar. Mas no nosso material, a gente fala que o marketing é um processo social e gerencial. O que é isso? Um processo social e gerencial. Gerencial é óbvio, precisa ser gerido. Nós administradores, você que está fazendo administração, ou você que tem interesse por gestão, mas é de um outro curso, sabe que a gestão é o ato de você dizer onde cada coisa tem que estar, em que tempo tem que estar, a que custo, a que recursos, de que forma. É um planejamento. Então, o marketing é um processo gerencial porque ele é planejado e depois executado. E é um processo social porque ele envolve pessoas. Não só as pessoas da organização, os profissionais de marketing, as pessoas que trabalham nas ideias, os vendedores das lojas que vão vender aquele produto, mas principalmente dos clientes. Os clientes, eles são parte fundamental dentro do processo de marketing. Então, o consumidor final, ele faz parte desse processo social. Então, nada mais justo do que a gente dizer, né, que o marketing é um processo social que envolve pessoas e gerencial, porque ele envolve planejamento e execução. Então,
entenda aí essa primeira parte do conceito de marketing. E aí, ele é um processo no qual os indivíduos vão conseguir aquilo que eles desejam. O quê? Um cliente vai conseguir comprar aquele creme que ele está querendo, um outro vai comprar o carro que deseja, alguém vai conseguir pedir a pizza naquele momento que ela está com fome. E, ao mesmo tempo, as empresas vão conseguir aquilo que desejam também, que é o quê? Vender para o seu cliente. Vender aqueles produtos dentro da precificação que eles planejaram, nos locais que foram determinados para venda, então, ou seja, onde o produto foi distribuído, né, dentro daquela realidade que o planejamento aconteceu. E isso tem que acontecer, esse processo, de uma forma onde não só o cliente e também a empresa, eles se satisfaçam mutuamente. Não adianta o cliente ficar satisfeito e a empresa não falar, vendi, tive prejuízo. O cliente ficar todo feliz e também não adianta a empresa ficar satisfeita e o cliente ficar insatisfeito com aquele produto por alguma razão. Então, tem que haver uma satisfação mútua para que esse processo consiga se perpetuar ao longo do tempo. Porque para a empresa, importa vender hoje, amanhã e depois. Ou seja, a venda é um processo contínuo. A empresa, dentro do marketing, ela vai buscar aquilo que a gente chama de fidelização e de uma política de marketing de relacionamento. Então, é interessante que você atenda bem, satisfaça o seu cliente para que ele volte para a sua organização e não vá comprar no concorrente da próxima vez que ele quiser, por exemplo, pedir uma pizza. Então, é importante que a gente tenha esse interesse mútuo sendo atendido aí por ambas as partes. Bom, então, dentro desse processo mercadológico, as pessoas e as empresas, eles vão conseguir atingir aquilo que eles desejam, né, por meio da criação e da oferta de produtos e serviços. Então, é isso. E um dos termos que a gente usa muito são trocas de valor, né? O marketing usa muito esse termo troca, porque ele entende que a venda é uma troca. Não sei se vocês já conhecem ou estudaram o processo da evolução da moeda e da comercialização. Mas no começo, a gente não tinha dinheiro, não tinha papel moeda, não tinha unidade financeira. Então as pessoas faziam trocas, que a gente chama também de escambo. Você já deve ter estudado isso em algum momento lá na escola. O escambo era a troca. Então você chegava lá com 1 quilo de sal e a outra pessoa tinha, sei lá, um frango. Você tinha que querer o frango e aquela pessoa tinha que querer o sal para poder a troca acontecer. Se você não quisesse o frango ou ela não quisesse o sal, não tinha troca. Então, o termo troca, que veio dessa época, ele é um termo que a gente ainda utiliza dentro do marketing, mas no sentido de troca de valor, sabe? Troca que seja importante, que seja significativa. Claro que hoje as trocas acontecem com dinheiro, né? Tudo tem seu valor. Claro, existem trocas por permuta. A gente vive num ambiente também onde em algum momento os escambos, as permutas, né, elas acontecem. Mas tudo dentro de um princípio de troca de valor, né? Se, por exemplo, você vai conseguir alguma coisa em troca de um serviço que você vai prestar, aquele serviço tem que interessar quem tem aquele produto para te dar. Então, a gente fala do conceito de troca no marketing até hoje, mas no sentido de compra e venda, tá? Então, sempre que você encontrar essa palavra troca nos nossos materiais ou em um livro de marketing, você se lembre que a troca tem a ver com a compra e com a venda e que ela tem que ser uma troca de valor. Bom, isso no nosso material a gente tem logo no começo o conceito do Kotler e Keller, né? Abrindo um parênteses, o Kotler é tido como o autor principal do marketing, ele é o pai do marketing. Ele foi o primeiro autor que começou a escrever sobre marketing lá nos anos 70, de uma maneira mais clara. E o Kotler tem 90 e poucos anos, ele é americano e ele ainda está vivo. Philip Kotler ainda está vivo. Hoje ele escreve em parceria com os seus pupilos e o Keller é um deles. Mas ele, ao longo do tempo, teve vários outros autores que ele escreveu em parceria. O Armstrong e o mais recente é o Keller, que tem levado o legado do Kotler adiante. Então, os livros mais recentes que você vai encontrar do Kotler, se você quiser adquirir um livro de marketing, te oriento a
adquirir um livro do Kotler, porque é a base do marketing. E, de preferência, né, você vai acabar encontrando ou livros originais do Kotler, da década de 90, eu tenho alguns, que são muito bons e que são muito atuais ainda, ou livros mais recentes do Kotler e Keller. Digo que são muito atuais porque o Kotler e Keller ele vem só mudando muito a parte da exemplificação. Então, a parte teórica, a base teórica do marketing, ela não mudou. Falei na primeira aula, para quem perdeu, que os princípios dos 4Ps de marketing são da década de 60, são do Border, de 1964. Então, se você pegar um livro dos anos 80, dos anos 90, às vezes num sebo, você vai encontrar bases teóricas mercadológicas que são utilizadas até hoje. Só que naquela época talvez não tivesse a internet, talvez não tivessem as redes sociais. Mas você, com uma associação, você consegue adaptar aqueles conceitos para a realidade de hoje, tá? Então, são livros sempre muito interessantes. Então, Kotler, ele é um livro primordial, assim, para quem quer começar a conhecer o marketing. Se você quer comprar um livro, vai por esse caminho. Procura um livro que tenha o Kotler incluído, porque eu tenho certeza que você vai ter um material bem interessante, bem completo, de alguém que, de fato, é a referência do marketing no mundo. E aí a gente tem conceitos também do nosso material da Associação Internacional de Marketing, a AMA. A AMA é uma associação internacional que fica nos Estados Unidos, que é como se ela catalogasse todos os conceitos do marketing. Muita gente está por aí no mundo inteiro escrevendo sobre marketing. Eu escrevo, colegas da Rural escrevem, pessoas de outras universidades escrevem, alunos de pós-graduação escrevem, todo mundo escreve sobre marketing, publica em congressos e por aí vai. A cada momento, novas teorias vão sendo testadas, né? Então, é comum. Você vai buscar novos conceitos, novas aplicações, novas utilizações para o marketing. E a Associação de Marketing Internacional, ela é meio que um órgão de chancela. Ela fica lá, ela vai recebendo essas informações, vai o tempo todo sondando nos meios acadêmicos o que está sendo propagado, e ela vai percebendo, e ela tem um corpo executivo de profissionais, de professores, de pesquisadores mercadológicos de referência, que ocupam vagas nessa associação. Como se fosse uma associação, a Academia Brasileira de Letras, a Academia Brasileira do Marketing, ou Internacional do Marketing. E essas pessoas, esses profissionais, eles vão verificando aquelas teorias novas que estão surgindo, aquelas pesquisas, aqueles estudos, aquelas teses, e eles vão verificando aquilo que, ok, isso aqui realmente é ok, isso aqui não, isso aqui está fugindo, ainda não está aprovado. Então, ele vai dando esses pareceres e vai chancelando aquilo que é, de fato, um consenso teórico e acadêmico, né, científico, do que é o marketing nos dias atuais. Então, a Associação Internacional, a AMA, ela, ao longo do tempo, ela foi revisitando o conceito de marketing e atualizando, né? Se a gente for buscar, alguns autores dizem, né, que a gente teve várias eras do marketing. O Marcos Cobra, um autor nacional, ele gosta de falar que o marketing passou por algumas eras. Antigamente era a era da produção, por exemplo, onde tudo que era produzido era vendido. Então o marketing não tinha preocupação, era o marketing voltado para a produção. Vamos produzir 1 milhão de canetas, porque vai ter cliente para comprar 1 milhão de canetas, porque está no auge da venda da caneta. Depois a gente começou a ver que começou a ter a concorrência, né? No começo da industrialização tudo era moda, todo mundo queria coisas industrializadas. Depois de um tempo, a gente passou por uma era já de marketing de vendas, porque aí já tinha que se fazer um esforço de venda para vender, não era só colocar lá que se vendia. Então, todo o marketing ele era focado em vendas. Tinha que ter um esforço em vender. Vamos vender, foco em venda, 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 venda. Bom, e aí depois percebeu que não adianta você tentar vender uma coisa que o cliente não quer. E era isso que as empresas faziam, elas desenvolviam um produto que elas queriam fabricar, mas que não necessariamente elas sabiam se o cliente queria comprar. E por isso o foco era tentar vender aquilo ali. Aí eles falaram, não, isso está totalmente fora do escopo de uma realidade a partir dos anos 90, final dos anos 90, com a internet, com outras possibilidades. O foco passou a ser o cliente. Então, marketing voltado para o cliente. E aí sim, você tem que perguntar ao cliente o que ele quer, desenvolver o produto que ele espera receber,
para poder conseguir vender para ele de uma maneira mais simples. Então, existem essas correntes, né? Hoje em dia, as pessoas dizem que a gente está numa época do marketing voltado para a internet, né? O marketing voltado para a era digital. Sim, também. Mas eu acredito que a principal era é a era do valor para o cliente. Porque o cliente ele vai estar onde a tecnologia, onde o universo mandar. A gente já esteve diante de um rádio nos anos 50, escutando grandes eventos, repórteresso, finais de Copa do Mundo, o pessoal ficava lá ouvindo o radinho. E se o marketing estivesse lá, as pessoas iam receber a informação do marketing, como receberam. Depois, mais adiante, nos anos 70, nos anos 80, o boom era a televisão. E aí é onde o marketing estava lá, com grandes campanhas publicitárias, com grandes projetos, grandes campanhas de comerciais, promoções que a gente, se jogar no YouTube, talvez até se recorde. O marketing estava na televisão. Hoje, o marketing está na internet, né? Por quê? Porque as pessoas estão na internet. Então, o marketing vai acompanhar aquilo que a sociedade caminhar. Talvez um pouco mais adiante, o marketing vai estar na inteligência artificial. O marketing vai estar no metaverso. Então, até para quem estava na primeira aula, eu falei, por isso é que eu não acho correto o termo marketing digital. Porque o marketing não foi analógico. O marketing é o marketing, ele entra onde ele precisar entrar. Então, hoje ele está na era digital. Se amanhã a era for a era do metaverso, for a era de algo que vá além do digital, que a gente talvez ainda nem consiga pensar o que seja, o marketing vai estar lá. Assim como o marketing já está na inteligência artificial. Então, o marketing ele se adapta ao meio em que ele se encontra. Mas eu acho que o principal é que a gente entenda que o marketing ele tem que estar voltado para o cliente. Ele tem que estar valorizando aquilo que o cliente quer, né? Ele tem que estar antenado com aquilo que o cliente precisa. Então, a gente tem aí no segundo parágrafo do nosso material um conceito da associação da AMA, que também fala alguma coisa parecida com aquilo que o Kotler fala no parágrafo anterior, só que ele detalha, né, muito mais aí as ações, que são os preços, a promoção, a distribuição de ideias, mas sempre falando que devem ser satisfeitos os objetivos, tanto individuais quanto organizacionais. Então, o conceito das trocas satisfatórias. Então, o nosso material ele vai se desdobrando, sempre falando da questão das trocas, né, da importância dessas trocas, que essas trocas precisam ser voluntárias, porque você não vai obrigar o cliente a comprar lá, você vai precisar estimular ele aí até a tua empresa, e você vai ter que buscar isso, né, ao longo do tempo, para que essa troca ela consiga ser satisfatória para um e para outro. Então, esse conceito vai seguindo até o ponto em que a gente entra num aspecto muito importante relacionado ao marketing. Muitas vezes a gente pensa que o objetivo do marketing é vender, até porque a gente falou de trocas, né? Por isso que eu prefiro usar muito mais o termo trocas, que é o termo que o marketing utiliza, do que o termo venda. Porque quando a gente fala em compra, em venda, a gente está falando em algo que envolve dinheiro, né? Eu dou um dinheiro para você, você me dá um produto. E se a gente for falar que o marketing tem a ver com foco na compra e venda, a gente está, de certo modo, excluindo todas as organizações sem fins lucrativos, as ONGs, do marketing. Então a gente vai falar, para que uma ONG vai fazer marketing se ela não vende nada? Ela faz trocas. Então, por isso, ela utiliza o marketing. Então, uma coisa importante é que também organizações sem fins lucrativos, sejam ONGs, sejam igrejas, sejam instituições de caridade, sejam grupos associativos que defendam uma causa, uma ideia, como reciclagem, como combate ao preconceito, como utilização de energia limpa, pessoas que defendam causas diversas e organizações não lucrativas que defendam, como o WWF, como Médicos Sem Fronteiras, como Legião da Boa Vontade, como organizações religiosas que a gente conhece, elas são organizações sem fins lucrativos, mas elas defendem uma troca, elas defendem a adesão a uma ideia, né? A venda, entre aspas, de uma ideia. Quando uma empresa te liga
pedindo um donativo, um auxílio, ela te liga vendendo a ideia dela, dizendo, olha, eu faço isso, eu atuo em sei lá quantos países, meu projeto é esse, eu já ajudei tantas e tantas pessoas em diversos lugares, e eu conto com a sua colaboração. E essa colaboração, ela pode ser uma doação, ela pode ser a compra de uma camiseta, de um boné, de um CD, né? De alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem também a venda, né? A troca, quando a gente trata de empresas sem fins lucrativos. Então, empresas sem fins lucrativos também se utilizam do marketing para conseguir o seu público-alvo, porque elas também têm público-alvo. Não só as pessoas atendidas, que são público-alvo social, mas também aquelas que vão financiar o projeto delas, que são os clientes propriamente ditos, então as pessoas que contribuem, né? Sei lá, Criança Esperança faz campanhas na televisão. Claro que é um projeto da própria Rede Globo, então ele já tem esse canal de divulgação já estabelecido lá. Mas outras empresas que fazem campanhas também utilizam redes de televisão, páginas na internet, fazem links patrocinados, investem nessa comunicação para que consigam convencer as pessoas a participarem, a aderirem a esse projeto. Então, o marketing, ele está também presente em organizações sem fins lucrativos, né? Por exemplo, igrejas fazem campanhas mercadológicas para atrair novos fiéis, para divulgar projetos, para divulgar suas agendas, convidar pessoas para eventos, congressos, etc. Então, as organizações, de modo geral, independente se são lucrativas ou não, se tem fins lucrativos ou não, elas se utilizam do marketing para atrair a atenção das pessoas e conseguir ali as trocas que elas esperam. Cada tipo de organização vai buscar o seu tipo de troca que está buscando, tá? Então, a gente, nesses primeiros 4 parágrafos do nosso material, a gente vai tratar disso novamente. Depois, você vai lá, senta lá, baixa o material, essa apostila já está disponível no SIGA, você baixa esse material e faz a leitura desses primeiros 4 parágrafos que eu falei aqui, que eu comentei. Eu não fiz a leitura deles, mas eu expliquei detalhadamente algumas coisas que você pode ter dúvida na hora que você estiver lendo o material. Se você tiver alguma dúvida, você grifa, marca lá no seu material, anota no seu caderno e traz para a próxima aula para a gente poder tirar essa dúvida, caso você tenha tido alguma dificuldade com alguma informação que está aqui no material, tá certo? Então é isso. Depois, o nosso material, ele começa a entrar numa parte onde ele fala sobre algumas diferenças técnicas dentro dos conceitos de marketing, que é a diferença entre necessidade, desejo e demanda. Eu vou falar rapidamente a diferença entre os 3, mas eu vou preferir aprofundar isso na nossa próxima aula, tá certo? Então, se você não entendeu essa parte, anota que da mesma forma a gente vai poder tirar essa dúvida na nossa próxima aula. Bom, o nosso material fala que é muito importante que você distinga o que é uma necessidade, o que é um desejo e o que é uma demanda. E isso é muito importante, não só para o cliente, óbvio, mas principalmente para você, administrador, para você, profissional que vai atuar na área de marketing. Para que você consiga entender até que ponto, quem são as pessoas que de fato são as interessantes para a sua empresa e para o seu negócio. Muitas vezes a organização acha que o público-alvo dela é todo mundo. E não é, né? Você sempre vai ter um público-alvo específico. E esse público-alvo vai ter variabilidade dependendo do tipo de produto que você vende. Mas quando você entende a diferença entre necessidade, desejo e demanda, você consegue ser mais específico em delimitar quem é o seu público-alvo, tá? Então essa é a principal razão para que você consiga entender. Bom, a necessidade humana, a necessidade é um estado de privação, tá? Você em algum momento, por exemplo, já deve ter escutado falar na pirâmide das necessidades de Maslow. Maslow foi um pesquisador, um psicólogo,
Abraham Maslow, que fez uma pirâmide de necessidades, onde ele dizia o que era importante e o que era menos importante. Mas ele explicava que as necessidades, elas têm um grau de urgência, vamos dizer assim, de prioridade. Você só vai ter necessidade de alguma coisa mais fútil se você tiver todas as suas necessidades básicas já resolvidas. Você só vai querer comprar uma bolsa da Louis Vuitton se você já tem comida em casa, se você já tem casa, se você já está com suas contas todas pagas, se você já cumpriu ali tudo, aí você vai para aquela necessidade. Essa é a lógica. A lógica. Óbvio que nem todo ser humano segue uma lógica racional. Você pode ter um indivíduo, por exemplo, que vai preferir comprar um tênis de marca que tem uma necessidade muito mais de status e deixar de pagar a conta de luz e ficar no escuro o mês inteiro. Pode acontecer? Pode. Mas qualquer pessoa vai falar, que doido, né? Foge da regra, da racionalidade. Então, o Maslow, ele fala que a necessidade, ela é um estado de privação. E a necessidade, a gente não cria, ela vem do ser humano. O marketing não atua nas necessidades. Por quê? Porque você vai sentir fome. E a necessidade, por exemplo, uma das necessidades fisiológicas é fome, frio, né, sede, sono. Então, essas necessidades fisiológicas, por exemplo, que são a base de muitos produtos, né? Por exemplo, produtos alimentícios, roupas, vestuário, tudo isso está pautado em cima das necessidades fisiológicas. Essa necessidade o marketing não cria. O marketing não vai fazer você ficar com fome. A fome já vem de você. Tem gente que tem fome o tempo inteiro. E eu sou uma dessas. Então, a qualquer momento que eu vejo um sanduíche, eu vou ter fome. Mas vamos imaginar que nós tivéssemos a opção de não ter fome, de não nos alimentarmos, tá? Tempos atrás aí eu lembro que veio uma pessoa aí dizendo que ela vivia de luz, que ela não se alimentava, que ela ficava lá, deitava no sol e estava alimentada. Sei lá, fotossíntese, né? Mas a gente não faz fotossíntese, a gente precisa se alimentar. Então, como nós precisamos nos alimentar, essa necessidade ela já está criada. Então, o marketing não cria necessidades. Essa é a primeira base. O marketing se apropria dessa necessidade que a gente já tem, de fome, de sede, de frio. Né? Choveu, você vai precisar de um guarda-chuva. O marketing não faz chover. Ele só se aproveita disso. Então, ele não vai se apropriar dessas questões relacionadas à necessidade, mas ele precisa conhecer quais são as necessidades do público-alvo dele. Então, essa é a primeira coisa. Por isso que eu preciso estar ligado. Olha, o meu ser humano, o meu cliente tem essa necessidade. E a partir dali, vou anotar e vou pensar de que forma eu posso fazer com que essa necessidade se transforme em um desejo. Porque é isso que a gente precisa trabalhar. Então, as necessidades não são criadas pelas empresas, mas os desejos são. E os desejos servem para suprir as necessidades. Então, o desejo é uma carência por alguma coisa para atender a necessidade. Ele pode ser muito específico ou ele pode ser genérico. Você pode falar, eu estou com fome. Ou você pode estar com fome de sanduíche, ou fome de lanche, fome de um café. Ou simplesmente fome. E aí, o que você vai querer? Quero comer alguma coisa. E ali entra, então, o desejo. Né? Como o marketing vai te convencer que a melhor forma de você matar a sua fome é comendo X, Y, Nissin, né? Miojo, né? E os desejos humanos, eles são moldados à medida que o tempo passa ou à medida de que nós somos influenciados. Por exemplo, ontem dava muito calor. Talvez se alguém falasse assim, vamos tomar uma sopa, um caldinho, você fala, nossa, não, tô com fome, mas meu desejo não pode ser sopa. Se o tempo virar e talvez vier um friozinho, carioca, né? Não sei quantos cariocas tem no grupo, carioca já faz logo uma sopa, né? A gente já faz logo um caldinho. Por quê? Porque o desejo ele é moldado também por outros aspectos do meio ambiente. Então a sopa, ela tem essa característica. Estou dando só um exemplo. Talvez se você sentir fome e for de manhã, o seu desejo vai ser um. Se você sentir fome e for à tarde, seu desejo vai ser outro. Se você sentir fome e você mora numa região X, o seu desejo vai ser mudado por aquela questão.
Sei lá, se você estiver nos Estados Unidos de manhã, você vai comer bacon e ovos. Se você estiver no Brasil, se estiver no Rio de Janeiro, você vai comer um pão com manteiga, um cafezinho. Se você estiver no Nordeste, talvez você vai comer um cuscuz. Em alguma outra região, você vai comer algum tipo de bolo. O meio em que você está inserido também molda os seus desejos, né? Então, a gente vai ter os desejos mudados por muitos aspectos. Se você tiver de dieta, o seu desejo vai ser né? Ou, talvez não o seu desejo, mas o que você vai ter que comer vai ser diferente do que você comeria se não estivesse. Talvez se seja uma criança, você vai dar um tipo de alimentação para ela diferente do que você comeria, né? Então, os desejos, eles são moldados. São moldados por quanto de dinheiro você tem. Eu adoraria, estou com fome, adoraria comer um camarão com sei lá o quê, mas a minha realidade hoje, terça-feira, não me permite, vou comer isso. Então, os desejos, eles são moldados por outros aspectos externos, principalmente, né? E aí, a gente tem um terceiro conceito, que é o conceito da demanda, né? Como eu falei, é importante que a gente entenda a ideia da necessidade, do desejo e a demanda. A demanda já é alguma coisa muito específica. Você pega, eu senti fome, a fome é uma necessidade, eu tenho desejo de, sei lá, tomar café, tá? E aí, tomar café da manhã, tá? E aí o desejo era tomar café da manhã. E aí eu vou pensar no que eu quero. Eu quero todinho. Todinho e pão de queijo. Então eu tô indo bem específico. Eu fui até para uma marca, né? Essa é a demanda. A demanda é quando você chega especificamente em alguma coisa, né? Eu tenho condições de comprar todinho e pão de queijo? Tenho, é barato. Tem aqui do lado, vou ali comprar. Então, uma demanda. Então, para a empresa, está realmente pautada para entender quem é o seu público-alvo, quem é o seu mercado, não basta que as pessoas tenham desejo por aquela marca. Elas precisam ter demanda. A demanda, ela é algo mais específico e ela está respaldada no poder de compra, que aqui no nosso material a gente chama sutilmente de habilidade e disposição para comprá-los, mas traduzindo, é se você tem dinheiro para pagar mesmo, né? Eu quero um carro, o carro tá velho. Eu quero um Porsche. Porsche, sonhei com um Porsche a vida inteira, meu desejo, Porsche, papai. Tenho demanda? Não tem. Tenho demanda? Não tem. Para a empresa, Porsche, interessa a ela colocar lá meu nome na lista de possíveis clientes, mercado-alvo? Não, porque eu não tenho dinheiro. Se eu ganhar na loteria, ela vai lá e me coloca na mesma hora. Mas eu não tenho dinheiro. Então, para o marketing, interessa que a gente conheça as necessidades do mercado, que a gente entenda qual é o desejo do mercado e que tomara que o meu produto seja objeto de desejo de todo mundo, porque é assim que as grandes marcas de grife se sustentam e vivem, né, sendo objeto de desejo, né? Quem não quer, sei lá, uma bolsa da Louis Vuitton, um carro, um Porsche? As pessoas vêm, colecionam miniaturas de Porsche, às vezes até falsificam as bolsas, porque aquilo é um objeto de desejo. Mas para a marca é importante que você tenha catalogado, e o que vai valer para você são as pessoas que de fato tenham a demanda para comprar o seu produto, tá? Então, fazendo assim um resuminho, né, dessa primeira parte, explicando rapidamente o que são as necessidades, desejos e demandas, a gente vai encerrar por aqui, e na próxima aula a gente vai continuar ainda falando desses aspectos. A gente ainda não terminou o tópico 1.1, tá? A gente ainda vai falar na próxima aula. Se você teve alguma dúvida, você anota que a gente vai conversar na próxima aula, tá certo? Obrigada a ter você por aqui. Beijo, até a próxima aula.